Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as melhores cabeças do mercado, para responder as piores perguntas com as melhores respostas, sempre para buscar com você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, que você saia daqui um pouquinho melhor do que entrou, trazer os temas de relevância do mercado e as pessoas que conduzem esses temas. E nessa semana, né, estamos fazendo essa atividade especial aqui com as gravações partindo da Expert XP, o maior evento sobre investimentos no mundo. E hoje nós vamos bater um papo de muita relevância. A participação das mulheres no mercado financeiro, investimentos, um pouco sobre independência financeira, com aqui a participação da Carol Cavenaghi, não é isso? É isso. Falei certo? Falou certinho. Muito obrigada. Carolina, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer tê-la aqui conosco. E já está convidada para depois de passar aqui a Expert, a gente fazer uma outra rodada direto lá nos estúdios da BMC também. Com certeza. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz por esse espaço, por poder contar um pouquinho da minha história. Conta pra gente o que é a Fin4She. A Fin4She é uma plataforma de conexão, é uma empresa de impacto social com foco em equidade de gênero. Nós trabalhamos vários serviços em prol das mulheres, para promover e incluir mais mulheres no mercado, mas também para falar sobre a independência financeira feminina. O que a gente acredita é nesse ciclo de 360 para as mulheres, que fala desde carreira até independência financeira e como que as mulheres se conectam com isso. Temos, assim, vários serviços como treinamentos, mentorias, cursos de lideranças femininas, uma plataforma de vagas para empregabilidade, eventos e diversas ações que a gente trabalha, tanto com essa comunidade de mulheres e também com as empresas que querem se juntar e também acessar aí um pouco do nosso trabalho. E conta um pouquinho pra gente, de onde veio essa ideia? Quem é a Carolina por trás da Fin4She? Você sabe que tem algo muito legal, eu gravei um TEDx, faz mais ou menos umas 2 semanas, e eu tive que parar para fazer esse processo, né? Você tem que contar a sua história, uma coisa importante, e eu fui olhar lá para trás para entender até por que tudo isso aconteceu. E eu sou formada em relações internacionais, eu não sou uma pessoa do mercado financeiro. Eu sempre tive um sonho, desde jovem, de trabalhar com impacto social. Eu queria trabalhar numa organização internacional, diplomacia, mas eu faço parte de uma geração que tinha que ser alguém na vida. Não sei se você é mais novo que eu ou não, né? Não sei, eu tenho uma cara de novinho, mas eu tenho 39. E eu tinha muito forte isso na minha história, né? Da minha mãe me falando, olha, você tem que ser independente financeiramente, você tem que ser alguém na vida. Eu vim estudar aqui em São Paulo, eu sou do interior. Comecei a faculdade de Relações Internacionais e eu falo que logo a vida vai engatando e você tem que ser alguém na vida. E eu tinha que ser independente financeiramente. Então eu fui trabalhar no mercado financeiro, por lá fiquei, se passaram 15 anos. Esses sonhos foram ali para uma gaveta, quase que como sonhos e dinheiro não pudessem se conversar. E eu retomei, né, essa vontade de fazer algo diferente e de trazer esse sonho de trabalhar com impacto depois que eu fui mãe dos meus 2 filhos. Eu tenho 2 meninos, o Tom e o Martim. Eles me reconectaram aí com essa vontade e eu fui buscar esse tema de equidade porque eu sentia que o mercado financeiro ele não era um ambiente tão favorável para as mulheres depois de um certo momento da carreira. Existiam muitas barreiras e a gente era muito colocado nesse lugar de sair. E comecei a pesquisar, resolvi fazer um evento. Eu falei, poxa, vamos fazer um evento, trazer as mulheres aqui para conversar. Cadê essas mulheres desse mercado para trocar ideia comigo? Esperava umas 80 mulheres, 800 mulheres se inscreveram. E aí depois tudo é história, né? 4 anos aqui, depois desse evento, construindo essa empresa que eu sou muito apaixonada e sou muito feliz, assim, por essa caminhada. Conta um pouquinho pra gente como tem sido quais são os desafios que vocês encontram nesse caminho? Porque a gente vê, por exemplo, que em termos de investidores em renda variável, investidores e investidoras em renda variável, a gente está falando de 23% dos CPFs cadastrados da B3 de mulheres, né? Então a gente tem uma questão estrutural. Vocês conseguem identificar alguns pontos que constroem essa estrutura? Porque senão a gente aceita aquele número. Mas de onde vem a construção social que Sim. leva a esse número?
Eu gosto muito desse tema. Eu sou apaixonada por estudar esse tema de finanças comportamentais, porque eu não acredito nessa nossa fala de protagonismo se a gente não olhar para esse tema. E as conquistas das mulheres são muito recentes quando a gente fala, inclusive, de dinheiro. A gente conquistou muito. Até a década de 60, as mulheres não podiam ter nem CPF, nem conta em banco. 74 foi aprovada a Lei de Igualdade de Crédito, então as mulheres elas não tinham permissão, né, para ter um cartão de crédito ou para ter uma linha de crédito para comprar o próprio imóvel, dependiam de cônjuges, né, no caso de maridos. Então as nossas conquistas são recentes demais. 88 a Constituição enxerga as mulheres iguais aos homens. É quase que como aquele lugar não era para nós. Então a gente foi ficando naquele espaço e nossas conquistas foram muito recentes, muitas mulheres abrindo essas portas, esses caminhos. E eu acho que tem uma questão estrutural mesmo, como você disse, das mulheres não se conectarem com o tema, né? Esse tema é tema de homem, né? Eu faço parte de uma geração aí que muito diferente dessa geração jovem agora, que já chega conectada com tudo, é quase como a gente era colocado. Esse assunto é de mulher, esse assunto o homem vai. O homem cuida das finanças, o homem vai pensar como investir, a mulher tem os outros assuntos de casa. Então a gente foi quebrando essas barreiras, não foi fácil, existem muitas mulheres à frente, mas a gente tem, assim, algumas dificuldades de se conectar com o tema de dinheiro. Mas, a mais que isso, as mulheres, elas são excelentes investidoras, né? Quando a gente estuda mais profundamente, as mulheres são ótimas gestoras de risco. Então, existem vários estudos que olham finanças comportamentais. Por exemplo, na crise de 2008, quando você olha carteiras que foram geridas por mulheres e por homens, as mulheres elas foram melhores, porque as mulheres elas seguram mais, elas têm o buy and hold, que a gente fala, elas são menos reativas às questões do momento, né? Quando tem alguma crise ou quando tem algum episódio, as mulheres elas seguram mais. As mulheres são excelentes ouvintes. Toda a parte de assessoria de investimento, ela é muito bem trabalhada com as mulheres. Sabe aquilo, o homem escuta, mas eu sei, eu sei o que eu vou fazer, né? Então, ele por mais que ele escuta, ele ainda tem essa coisa de achar. E tem uma outra coisa que é muito interessante, que os homens, eles buscam estratégias mais vencedoras na hora de investir. Ele quer comparar quanto a carteira dele está rendendo com outras pessoas. E as mulheres, elas buscam estratégias que vão atender às necessidades dela, de quem elas amam, da família. Então, elas estão olhando, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa, eu quero estudar. E como os investimentos vão poder atender a esses desejos e sonhos. Então, é muito diferente, se conectam de formas diferentes. As mulheres são muito estudiosas, elas tomam risco de uma forma mais cautelosa, e não significa que tomam menos risco que os homens, mas é em timing, né, em passos diferentes. Mas eu acho que a gente vem conquistando muito, e acho que toda essa questão estrutural é um caminhar, e a gente tá assim, mudando, movendo, e acho que tem muitas mulheres hoje falando sobre dinheiro, trabalhando, nós temos, né, influenciadoras, nós temos criadoras de conteúdo, eu acho tudo isso muito relevante e importante, fora o acesso, como programas como o seu, que conectam as pessoas com esse tema e traz isso mais perto, que se a gente fosse pensar 15, 20 anos atrás, isso era algo muito distante, né, para nós acessar um conteúdo como esse. Inclusive você comentou que as mulheres são buy and hold, né? A gente tem um expoente, né? A Luíse Barsi, ela inclusive teve aqui no programa já, é uma das grandes promotoras lá com ações que geram futuro, né? Justamente desse perfil de investimento, e eu sei que ela também está muito próxima lá de vocês, né? Sim, a Luísa, ela é uma inspiração, acho que para muitas mulheres, não só jovens, e eu fico assim muito feliz de ver esse movimento, porque muitas meninas chegam assim, traz a Luísa para falar, a Luísa, e eu acho que ela é um exemplo muito legal, né? Muito importante, até para as mulheres se reconhecerem que é possível, que tem mulheres como ela lá, que chegaram lá, que falam sobre isso, que é um tema acessível. Então são muito necessárias, assim, Luíses falando por nós, né, falando sobre isso e mostrando a importância, né, de se conectar com o dinheiro. E gostei dessa parte de se conectar com o dinheiro. Com o dinheiro, assim, a gente gosta muito dessa terminologia. A gente conversou sobre essa questão do exemplo, né? E você veio se encontrar naquele ambiente, entender que aquele lugar também é seu. Nessa linha, será que a forma como se comunica dinheiro ainda é muito masculina e isso atrapalha? Eu acho que sim.
Eu acredito que sim. Eu acho que a forma de se falar sobre esse assunto ela é ainda muito masculina e ele é um ambiente masculino também, se você for pensar, né? A gente tem relatos de muitas mulheres também que se sentem um pouco intimidadas quando elas vão falar sobre o próprio patrimônio e chega numa sala com vários homens que já tem uma sensação de se sentir diminuída, de esse assunto ela não sabe. Então ainda acho que existe sim, mas existem muitas mulheres chegando também, trabalhando isso. Então acho que tem, eu acho que existe aí um caminho de mudança, mas ele ainda é um caminho muito masculino. E acho que as mulheres se conectam com o dinheiro de forma diferente dos homens. Eu tenho bastante certeza disso, na verdade. Eu acho que. E tá tudo bem, não significa que um é certo e que o outro tá errado. Eu acho que o que a gente gosta muito de falar na FinForShe é que o diverso, ele é muito complementar e ele é bom, né? Mas eu vejo às vezes as empresas tentando abordagens muito masculinas com mulheres e tem hoje muitas mulheres com potencial maravilhoso para investir. Mas as abordagens não estão sendo certeiras exatamente por conta disso, né? A gente precisa criar um ambiente mais favorável para que elas queiram falar, para que elas entendam que isso é importante. Eu acho que existe essa questão importante de primeiro a gente se conecta com esse tema, entende por que isso é bom, e aí você começa a estudar e buscar pessoas que você queira se inspirar e aprender, e até confiar o seu patrimônio, né? Aí você, justamente, não entender que existe um jeito de se relacionar com o dinheiro é muito importante. Porque você pode ter, você comentou sobre ter esse relacionamento mais próximo, mais orientado a objetivos, entender o lugar do dinheiro e por que você está trazendo aquele dinheiro para fazer o casamento de recursos. Na verdade, se a gente for no princípio da teoria de finanças, na curva de utilidade, é para isso que serve o dinheiro, né? E aí as pessoas acham que tratar dinheiro, existe um correto de tratar o dinheiro, que é justamente olhar o que rende mais, mas isso é a ponta do iceberg, né? E a gente qualifica isso como o certo e olha e fala, olha, essas pessoas que têm um melhor relacionamento com o dinheiro, eu estou colocando numa caixinha de errado, e se essas pessoas não olham do jeito que eu categorizei como certo, ela tá errada, ela não serve para mercado financeiro, Sim, pelo contrário, pelo contrário. né? E entender essa relação, o mercado entender essa relação das pessoas com o dinheiro é parte fundamental para atrair essas pessoas que pensam dinheiro diferente também para esse circuito, né? Sim, e acho que o grande lance de tudo é o diferente, a capacidade de inovação e de diferentes pensamentos gerindo um portfólio. Porque você tem um equilíbrio, e o equilíbrio é o que gera resultado, né? Então, acho que isso é muito interessante, é muito importante. E aí, falando mais uma coisa sobre as mulheres, tem um outro termo agora que eu tenho lido bastante e visto por aí, que é o She Economy, que é a economia feminina. Existe hoje um mercado gigante a ser explorado, que é o potencial econômico das mulheres. No Brasil, se eu não me engano, acho que são 60% dos lares já são financeiramente liderados por mulheres. São as mulheres que colocam a renda dentro de casa. A gente está falando de outras classes sociais, mas essas mulheres são geradoras de riqueza. E elas não são só geradoras de riqueza, elas são tomadoras de decisão econômica. Os produtos que entram dentro da casa, onde o filho estuda, o colégio, onde compra roupa. As mulheres elas estão tomando decisões financeiras e econômicas dentro da casa delas, mas elas não cuidam do próprio dinheiro. Então a gente precisa dar mais esse passo, que eu acho que é muito importante. Se você somar já, eu acho que tem um dado do Fórum Econômico Mundial, que eu acho que é de 2020, se eu não me engano, que o PIB já das mulheres já equivale ao PIB, é maior, já superou o PIB dos países BRIC, por conta de tudo isso. Mas essas mulheres estão gerindo esse dinheiro? Essas mulheres estão cuidando do próprio patrimônio? Muitas delas ainda delegam, né? Elas ainda não se sentem prontas para isso, apesar de ganhar e de tomar as decisões. Maravilha. E o que sei que vocês trabalham uma série de iniciativas, você já contou que começou com um evento, e eu ouvi dizer, um passarinho me contou, um passarinho de nome Tânia, mas que você tinha aí, vem vindo um novo evento de vocês. Sim. E que eu queria aproveitar aqui a audiência da BMC News para convidar você a convidar essas pessoas a conhecerem um pouco mais desse evento. Conta um pouquinho pra gente o que vocês estão organizando. Sim. Os eventos, eles são muito importantes para nós, porque é um momento que eu falo que a gente tem as conexões verdadeiras, né? Onde as mulheres podem se encontrar, porque a gente faz tudo muito em plataforma, virtual, mas é muito importante também esse momento. A gente faz 2 eventos. Um evento, ele chama Young Summit, que é em parceria com a Ambima, que a gente fala sobre inclusão de mulheres
no mercado e também é a educação financeira. Então a gente faz um programa de bolsas para que elas tenham acesso à certificação no mercado financeiro. E esse evento ele surgiu de uma demanda que foi as empresas me falando que não tinham mulheres para serem contratadas. E aí eu falei, elas estão aqui, vamos trazê-las, criar um banco de currículo. A gente faz um evento, traz elas, conecta com as empresas e a gente junta as pontas. Então esse evento ele acontece em março e o nosso evento, que é o Women in Finance, que é aquele que deu início à Fin4She, ele acontece a 4ª edição agora em outubro, no dia 19 de outubro. Esse ano vai ser na FAAP, vai ser muito legal. Vai ser às 5 horas da tarde. Para quem quiser informações, é só entrar no nosso site. É um evento só para convidados, mas a gente vai disponibilizar 100 vagas aí para quem chegar primeiro. Basicamente, essa é a história, não tem outra história. E as outras serão todas convidadas, mas a gente espera mais ou menos 600 mulheres nessa edição. Inclusive aqui na Expert, vocês fizeram uma série de iniciativas, Sim. né? Teve inclusive o Happy Hour dedicado às mulheres, não é isso? Como é que foi a participação de vocês aqui nesse evento? Sim, eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, eu comecei contando sobre isso e eu já fiz muitas feiras, né, da Expert, já participei de várias edições, quando começou, inclusive. Então, eu sempre conheci esse lugar e sabia que esse era um lugar muito importante, também um lugar que as mulheres conquistaram um espaço relevante. Se a gente olhar 10 anos atrás, era muito diferente. E conversando com a XP, eu falei, poxa, vamos criar um espaço, um hub de relacionamento, network, onde as mulheres possam se conectar aqui dentro. Então, a gente tem um lounge. Nesse lounge, a gente está fazendo várias iniciativas, rodas de conversa. Hoje, a gente vai receber várias pessoas lá. Inclusive, eu vou sair daqui já para encontrar a Luíse, que a gente falou sobre ela. As mulheres vão fazer networking, conversar, se conectar, poder aproveitar um pouco também, ter esse lugar ali para encontrar quem são as mulheres que estão aqui. E às 5 horas a gente vai ter um happy hour, estou chamando todas as mulheres, então a gente vai ter um lugar ali que a gente vai ser a maioria, porque a gente ainda é muito minoria aqui nesse lugar. Não, é esse... Pessoal, agora, quando vocês estiverem assistindo, a gente já não vai estar aqui na Expert, mas vocês precisam ver como tá o buzz em torno desse happy hour. Mas, eu não posso participar, né? Ele é dedicado às mulheres, mas olha... O pessoal tá falando muito bem, muitas expectativas desse happy hour aqui, saindo da gravação direto pra lá, Carolina. Agora a gente tá caminhando já pro finalzinho, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse segundo momento da sua trajetória, como é que foi essa virada pós-pandemia que te trouxe até aqui. Essa é uma outra curiosidade sobre a minha vida, bem diferente, inclusive, quando eu conto as pessoas ficam com uma cara de choque, eu acho que, não sei, né, de dó um pouco, talvez, mas quando a gente estava, a Fin4She, ela nasceu na pandemia, por conta que no final de 2019 foi o evento. Em março, né, que a gente começou a falar sobre o tema de equidade, veio a pandemia e toda a empresa foi criada na pandemia. Em 2021, no segundo semestre, quando a gente começou a ter um fôlego e voltar, a empresa ganhando tração, veio uma notícia inesperada que meu marido foi transferido para Teresina, no Piauí. E eu fiquei muito indignada, muito reativa. Eu realmente não queria ir de jeito nenhum. E assim, é engraçado que eu falei, poxa, justo eu que trabalho com esse tema de mulheres, né, promoção, inclusão, eu vou mudar para lá por conta da carreira dele. Mas eu tenho 2 filhos pequenos e eu acho que isso também me trouxe muitas lições, que a vida para as mulheres também não tem que ser escolher, né, entre ser mãe, mulher, carreira, porque a gente é sempre colocada no lugar de escolha como mulher. Então, acho que isso veio para mim como uma forma de ressignificar e transformar. Eu fui para lá não para segui-lo, mas para ter um modelo diferente, né, da nossa história, da nossa vida, por conta dos meus filhos também. E eu acho que em busca de furar a bolha. Uma amiga é uma mentora, uma amiga que eu confio muito, quando eu conversei com ela, assim, muito indignada, assim, um momento muito triste que eu não queria ir, ela falou, Carol, o medo a gente tem que ter de ficar na bolha, não de furar a bolha. Se a vida tá te jogando para lá, vai descobrir o que tem lá, inclusive para o que você faz. Então, são inúmeras oportunidades que já aconteceram na minha vida. Hoje, eu sou muito grata, inclusive, de estar lá no Piauí. Não é fácil, não quero falar que foi um conto de fadas, porque não foi, é muito difícil. Inclusive, eu tô aqui, meus filhos estão lá, eu tô uma semana trabalhando aqui. Amanhã já vou ter que chegar mais tarde do que eu gostaria, porque eu vou fazer a palestra, vou perder o voo, talvez eu volte só no domingo. Então, assim, a gente abre mesmo, sim, de muitas coisas, tem muitas escolhas, mas eu acho que a gente sai de um olhar aqui que a gente tem de um mercado que ainda é muito pequeno e são muitos projetos. Aí a gente marca naquele nosso papo
porque aí eu posso contar muita coisa do Piauí para vocês. Não, maravilha. Aí acho que você tocou num ponto fundamental. Não é você seguindo ele e vice-versa. É a questão do equilíbrio. E esse é um desafio a todo ser humano Sim. hoje em dia. Não só o desafio do equilíbrio, mas conseguir respeitar a sua prioridade. Sim. A gente acaba, na economia do dia a dia, sendo induzido a fazer a micro-otimização. Então, hoje eu estou trabalhando, então vou ficar mais um pouco aqui e assim por diante. Mas, poxa, será que mudar, ter ali a sua família em conjunto, estar num lugar diferente, o valor que você tem para sua família, não tem que ser vergonha nenhuma fazer esse tipo de escolha e poder ter a oportunidade de sentar e quebrar um pouco a rotina das pequenas decisões e fazer uma decisão estruturada. Carolina, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, fiquei muito feliz de recebê-la. Obviamente já está mais do que convidada a contar as histórias de Piauí, lá no nosso formato tradicional, com 1 hora. E muito obrigado tanto a você quanto a Film4She pela participação, por quebrar um pouco dessa bolha, contar um pouquinho dessa história aqui para nossa audiência. Obrigada, foi demais, adorei e até daqui a pouco, então, né? A gente vai gravar na minha próxima vinda para São Paulo. Sem sombra de dúvidas, estamos já aguardando você. Muito obrigado você, muito obrigado Film4She pela participação aqui da Carolina. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News. Agora a gente deve ir para um pequenino intervalo. Você sabe que o intervalo aqui é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Estamos aqui de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo, como vocês já sabem, aqui direto da Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, com algumas figuras especiais, algumas daquelas que a gente não consegue encontrar por aí. A gente já tentava levar no programa, mas a gente aqui teve a chance de ir lá buscar em casa, buscar direto do stand aqui na Expert. E aí hoje nós temos aqui um papo muito aguardado. Nós vamos falar hoje com o Rodrigo Maranhão, diretor de gestão da Cadima, sobre naturalmente os fundos da casa, sobre a leitura deles no mercado e, por que não, um pouquinho sobre estratégias quantitativas por quem faz o mercado acontecer. Rodrigo, ou melhor, Maranhão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado você aí pelo convite, prazer estar aqui. Maravilha, queria começar, conta um pouquinho para o nosso espectador que está assistindo a gente, conta um pouquinho da Cadima, de onde veio a ideia da casa, o que vocês, conta um pouquinho para quem está chegando agora, de toda essa brincadeira quantitativa que vocês gostam de fazer por lá. Certo, vou contar um pouquinho da nossa história e... Sim, a Cadima ela é uma gestora 100% focada em estratégias quantitativas, é a mais antiga do Brasil a utilizar essa abordagem, né? A gente tem histórico desde 2007, só que nossa história começou um pouquinho antes, lá em 96. Em 96, um dos meus sócios ele iniciou a carreira dele num banco que existia aqui no Brasil chamado Brascan, que era o banco de um grupo canadense, Brookfield, um grupo muito grande aí na parte de private equity, etc. E lá no início da carreira dele, esse meu sócio, o Sérgio, ele acabou indo para a tesouraria e se especializou muito em arbitragem no mercado de câmbio. E o mercado brasileiro naquela época era extremamente ineficiente, mas com bastante liquidez. Então aquilo dali permitia um bom arbitrador aproveitar ali distorções de mercado ali, né? Só que conforme o tempo foi passando, o mercado foi ficando mais eficiente pouco a pouco. E aí quando chegou ali por volta de 2000, o Sérgio percebeu que ele precisava encontrar outras formas de ganhar dinheiro. E aí o que ele fez? Ele decidiu estudar o que os hedge funds internacionais faziam para ganhar dinheiro, de que forma, que estratégia que eles usavam. E aí, após estudar vários hedge funds, ele se deparou com alguns que usavam esse tipo de abordagem quantitativa. E o Sérgio ficou maravilhado com aquela ideia de você operar com base em algoritmos. Assim, para qualquer pessoa que tem uma formação assim, mais de exatas, essa ideia de você usar modelos matemáticos ali que vão te falar quando comprar cada ativo, quando vender cada ativo, é algo que deixa a pessoa bem animada, né? Mas ao mesmo tempo que o Sérgio ele ficou animado, ele também, assim, ele sempre foi muito cético, ele tinha experiência no mercado ali para saber que às vezes não é tão fácil ganhar dinheiro quanto as pessoas querem fazer parecer. E aí ele falou, só tem um jeito de eu saber se funciona ou não, vou testar. E aí ele começou a backtestar aquelas estratégias e programar aquilo tudo que ele estava lendo, estudando.
e mais de 90% das coisas ele jogou fora, que não funcionavam. Mas a boa notícia é que tinham algumas coisas que pareciam funcionar, alguns tipos de estratégia que pareciam funcionar em várias geografias ao redor do mundo, em várias classes de ativos, em vários momentos de otimismo, de pessimismo, enfim. Nenhuma delas ganhava dinheiro em qualquer cenário, isso não existe. Mas assim, o ponto-chave é que algumas delas pareciam ter bons controles de risco e assim, os cenários ruins eles não destruíam o resultado e os cenários bons para aquelas estratégias pareciam ser mais do que suficiente para compensar os cenários ruins, né? E era um tipo específico de estratégia chamada Trend Following. E aí quando chegou ali em 2002, o Sérgio começou a operar aquele modelo ali, aqueles primeiros modelos dentro da tesouraria do Brascan. Então, possivelmente foi a primeira pessoa aqui no Brasil a fazer isso. E aí de 2002 até 2007 ele foi crescendo aquela área dentro do banco, começou a operar ativos internacionais, ele criou alguns outros modelos. E em 2007 ele e mais duas pessoas saíram e fundaram a Cadima, né? Hoje em dia a gente está com aproximadamente 3 bilhões de reais sob gestão. São diferentes produtos, a gente tem fundos multimercados, fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de previdência, tudo isso sempre usando essa abordagem quantitativa. E aí acho que era legal também, porque assim, o pessoal talvez esteja perguntando o que é essa tal dessa abordagem quantitativa, né, que eu estou repetindo. Exatamente. E assim, na minha visão, quando você fala de quantitativo, é um pouco genérico, assim, e cada pessoa interpreta de um jeito. Então a interpretação que eu vou dar é a minha interpretação, tá? Para mim, a abordagem quantitativa ela se baseia em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é você sistematizar a tomada de decisão, ou seja, você tem regras pré-estabelecidas que vão te dizer quando comprar ou quando vender cada ativo, qual o tamanho de cada operação, etc. Então você vai escrever regras, antes de começar a operar, você escreve regras. Só que esse primeiro pilar, se parar para pensar, os próprios ETFs eles são sistemáticos, né? Porque eles têm ali regras muito bem estabelecidas, mas nem por isso são quantis. O BOVA11 ele tem ali cada ação ali igual ao que é a composição do índice na mesma proporção. Então é um fundo que segue, exatamente. E o índice tem uma regra definida, uma regra que o constitui. Mas nem por isso é quant. Aí então vem o segundo pilar, que é você automatizar os processos. Ou seja, você vai botar ali robôs, ao invés de você ter uma pessoa ali que vai estar executando as ordens, você vai tentar passar aquilo ali para um robô executar, automatizar tanto ali o seu processo de trading, quanto o pré-trading, ali todos os controles que você tem que ter, como o post-trading ali, o seu back-office, você vai automatizar o processo o máximo possível, tá? Agora, não é só porque você usa um robô também que você está usando a abordagem quantitativa. Eu acho que todas as corretoras hoje em dia elas têm sistemas ali, softwares e tal, que vão fornecer alguns algoritmos, que vão automatizar algumas coisas, mas não é porque o cara está usando aquilo ali que ele é um quant. Não é. Não é porque o cara botou ali uma média móvel e tal. Não, isso daí não é quant. Pelo menos não para mim. É um dos pilares você usar essa automatização, mas isso sozinho não quer dizer que seja. E aí vem o terceiro pilar, que para mim é o mais importante de todos, que é o que a gente chama de você tentar empregar a metodologia científica no seu processo de investimentos. O cientista, ele de forma geral, ele vai observar ali a natureza, né? E uma vez que ele observar a natureza, ele vai tentar explicar os fenômenos ali, ele vai criar algumas hipóteses de por que aquele fenômeno está acontecendo. Só que ele não... Um bom cientista, ele nunca vai aceitar aquela hipótese que ele criou ali da cabeça dele como verdade, a não ser que ele vá para um laboratório e faça algumas experiências ali que vão ou corroborar ou rejeitar aquela ideia. E aí, nesse sentido, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. A gente tem algumas ideias sobre como ganhar dinheiro no mercado, mas a gente nunca vai aceitar isso como verdade. A gente tenta sempre backtestar essas ideias, ou seja, a gente programa aquilo dali, numa linguagem de programação, e testa aquilo numa base histórica, para saber de fato em quais cenários aquilo funcionou, em quais cenários não funcionou, se existe uma aderência real dos dados para aquela ideia que a gente tinha. E aí sim com isso você consegue validar ou não se aqueles algoritmos, se aquela sistematização que você estava pensando, se ela faz sentido ou não. Então, quando a gente fala de abordagem quantitativa, na nossa visão, é quando você combina essas 3 coisas: a sistematização, a automatização e o emprego da metodologia científica. Você trouxe a preocupação de explicar o que é esse fundo quant. Como é o crescimento, o desenvolvimento desse mercado no Brasil? A gente tem
a gente ainda tem uma resistência a esse tipo de abordagem ou não? Você já tem sentido uma demanda por esse tipo de fundo mais forte? Olha, assim, sem dúvida, acho que tem duas coisas aí. Primeiro, sem dúvida, hoje as pessoas conhecem muito mais do que há 16 anos atrás, quando a gente iniciou a Cadima. Em 2007, quando o Sérgio iniciou a Cadima, ele ia falar mesmo com grandes investidores aqui do Brasil que super qualificados, a maioria nunca nem tinha ouvido falar daquilo, porque ninguém nunca tinha feito aquilo no Brasil. Só que depois de 16 anos, você mostrando resultados e conversando com as pessoas e fazendo um trabalho ali educacional, hoje em dia acho que já é muito mais aceito do que era no passado, tá? Não à toa, hoje a gente já tem um tamanho razoável ali, 3 bi sob gestão. Mas, ao mesmo tempo, quando você compara com o tamanho que os fundos quantitativos, que a gestão quantitativa tem lá fora, eu acho que ainda tem uma avenida muito grande de crescimento. Mas, sem dúvida, assim, já é muito mais bem aceito e muito mais difundido do que era há 16 anos atrás. Sem dúvidas. E aí vem uma pergunta tanto provocativa, né? Acho que, querendo ou não, o fundo sistemático ele tenta, diferente de um passivo, um ETF estritamente passivo, ele tenta capturar eventualmente ineficiências de mercado. Você bem colocou que o surgimento da casa veio da captura de boas arbitragens que o mercado deixava na mesa no passado. A gente caminhando num mundo que converge para os fundos quant, existirá espaço para alpha hunting? Então o gestor de multimercado, o hedge fund caçando alfa do modo tradicional? Olha, eu acho que as abordagens elas podem coexistir. Na verdade, assim, nem todo, pelo menos na minha visão, nem todo alfa ali que você vai gerar, ele vem propriamente de uma distorção ou de uma ineficiência propriamente dita. Muitas vezes são coisas ali que você pode ter ali algum tipo de prêmio de risco, alguma coisa assim que é um pouco mais estrutural e que poderia talvez se perpetuar um pouco mais, tá? Mas eu acho que assim, talvez o melhor termômetro para isso, para responder a sua pergunta, é olhar lá para fora. E lá fora acho que as duas abordagens elas coexistem, né? Às vezes você tem casas que são puramente discricionárias, você tem casas que são puramente sistemáticas, mas tem muitas casas que dentro da própria casa às vezes as duas abordagens podem coexistir. Talvez um caso mais famoso disso hoje em dia seja lá a Bridgewater do Rei Dalio, que é uma gestora que usa bastante ali de modelos matemáticos ali para ajudar na alocação, né? Tem uma série de modelos e sistematiza muita coisa, mas ainda depende muito ali das visões ali do gestor, né? Do que ele acredita que vai acontecer com o mercado, que é uma coisa extremamente discricionária. Então, é um exemplo ali de dentro do mesmo produto, as duas coisas coexistindo. Você tem outras casas que assim, que aí é um pouco diferente, que dentro da mesma casa pode ter ali, tem uma caixinha ali do pessoal que opera quant, que vai ter um percentual do risco, e tem uns outros caras que operam de forma tradicional. Também existem casos bem famosos, como essa daí, a própria Millennium, que talvez seja o hedge fund, um dos hedge funds de melhores resultados da história aí. É um caso desse, né? Que o cara tem várias equipes ao redor do mundo, alguns operam de maneira discricionária, alguns de maneira sistemática e as coisas coexistem, né? E você tem casas aí, como por exemplo o Man Group, que é dono da AHL, eles têm a AHL, que é um braço puramente quantitativo, mas ele tem outros braços ali que são puramente discricionários. Então, essas coisas acho que podem coexistir e talvez uma das belezas do mercado é que o investidor ele não precisa escolher, eu só quero fundo quantitativo, eu só quero fundo discricionário. O cara pode ter as duas coisas e muitas vezes vão se complementar ali na carteira dele. Não é que uma abordagem seja melhor que a outra, mas acho que elas são. Ambas podem ser válidas, se bem feitas. Você comentou sobre estratégias diferentes, né? E o uso, a composição dessas estratégias, e comentou também sobre alguns ativos na primeira pergunta. E eu queria devolver com você se existe
concentração em uma classe de ativos para fazer a gestão quantitativa. O que eu quero dizer é o seguinte, a gestão quantitativa prefere, digamos assim, renda variável ou vocês conseguem navegar bem com ativos de renda fixa também? Olha, na verdade, assim, quando você fala de quantitativo, você não está se referindo ali a uma classe de ativo propriamente dita. Então, você pode aplicar qualquer classe de ativo, né? Pegando até o próprio caso da Cadima, o nosso primeiro fundo foi um fundo multimercado, o Cadima FICFIN. Ele é o fundo quantitativo mais longevo aqui do Brasil, né? E ele opera desde DI futuro, dólar, ações no Brasil, ações no exterior, commodities, taxas de juros internacionais, moedas de outros países. Então opera de tudo. Ao mesmo tempo, a gente também tem fundos de ações. Aí a gente tem um fundo de ações, por exemplo, long only, que só opera, monta uma carteira 100% comprada em ações aqui do Brasil, também quantitativo. Tem um outro fundo que é um fundo IMAB, que é um fundo de renda fixa quantitativo também. Então não existe essa preferência. Claro que assim, determinados tipos de modelo, eles vão, em média, vão funcionar melhor em algumas classes de ativos. Outros tipos de modelos vão funcionar melhor em outras classes de ativos, tá? Mas acho que no limite ali, se você tem criatividade, você testa aquelas coisas com rigor, não existe muita restrição a quais ativos operar. E lá fora esse negócio vem evoluindo. Então, hoje em dia lá fora até crédito já é feito de forma quantitativa. Crédito tem muito espaço de ser quantitativo, né? E embora... e aí, todo o desenho da indústria eventualmente se esquece disso. E aí, por isso, até eu fiz a pergunta justamente para trazer essa ilustração de quanto tem espaço para entender e interpretar os dados de renda fixa, né? Bom, falando em interpretar dados, você também comentou sobre o backtesting, né? E backtestar a estratégia é um dos principais processos da metodologia científica e é aplicada a investimentos. Quando a gente olha a teoria de investimentos, muitas vezes a gente tem um pequenino embate entre o que é o uso de séries de um banco histórico e o que é o uso de parâmetros para extrapolação. Então, por exemplo, o caso mais conhecido é comparar VAR histórico contra VAR paramétrico. Por quê? Se por um lado a gente presume, e aí depois eu vou querer que você comente também e aproveita, beber um pouco da sua fonte da interpretação disso, que a distribuição de preços de retornos diários de uma ação, ainda que em retornos logarítmicos, não é perfeitamente uma normal. Então, uma busca disso é você eventualmente fugir do modelo paramétrico para ir para o modelo histórico e pegar um comportamento histórico mais próximo daquela série de ação. No entanto, quando você pega o modelo histórico, você pode estar contaminando por uma janela específica de eventos, que não são... O histórico da ação não é igual ao futuro da ação. Então, um pouquinho da pergunta barra provocação o modelo histórico cobre bem na hora de fazer o backtesting? Quais são as dores que vocês encontram na hora de montar a estratégia, backtestar, sabendo dessa limitação de olhar o histórico? E a segunda provocação, entre aspas, quanto normal é a distribuição de preços? Vamos lá, acho que essas são algumas perguntas aí, né? E de fato, talvez a maior barreira de entrada para que as pessoas consigam fazer modelos ali de maneira satisfatória, né? Pelo menos assim, na minha visão, é que é muito difícil você ter uma base de dados que ela seja uma base de dados histórica que ela seja longa o suficiente para você testar aquilo que você quer, que ela seja confiável, tá? E que ela seja com a granularidade que você precisa, tá? E assim, é extremamente difícil, assim, é super comum você tentar pegar uma base de dados e aí chega e no meio da base de dados ela tem um buraco ali, simplesmente ela pula alguns meses, ou então ela chega e tem uma vírgula no lugar errado. E se você faz um backtest usando dados que estão incorretos, que estão incompletos, pode jogar o resultado no lixo que não vai servir de nada. Ou então, se a sua base de dados ela for curta,
vai acontecer exatamente o que você falou. Você vai estar testando ali um cenário específico. E assim, pelo menos a gente lá na Cadima, a gente não quer testar um cenário específico, porque isso, o que você estaria fazendo é fazendo uma aposta que aquele cenário vai se repetir. Não é isso que eu quero. Então, quando eu faço um backtest, eu preciso testar numa base que seja longa. Para quê? Para contemplar muitos cenários diferentes, para contemplar ali, seja um período de otimismo, de pessimismo, de mais vol, de menos vol, enfim. E aí, nesse sentido, acho que até é um diferencial nosso, porque quando o Sérgio começou a fazer isso mais de 20 anos atrás, ele começou a guardar dados. E tem alguns desses dados que hoje em dia acho que só a gente no mercado que tem. Por exemplo, os futuros que são negociados aqui na B3, eu sei que tem alguns dados que nem a própria bolsa tem, e que a gente tem lá, dados de alguns ativos, tal, minuto a minuto, etc., com um histórico mais longo. E a bolsa já nos falou que eles jogaram fora isso lá atrás e se arrependem hoje em dia. Mas, enfim, isso permite a gente, claro que assim, isso não é certeza de que o cenário futuro vai estar dentro daqueles, mas, vamos lá, por mais que assim, a história não se repete, mas ela rima. E se você consegue fazer um backtest olhando para muitos cenários, a chance de o que vier a acontecer ser algo parecido àquilo que você testou é grande. E aí entra uma coisa assim que também é um pouco da nossa filosofia de investimento, que eu não tento adivinhar o cenário, eu não quero adivinhar o que vai acontecer exatamente. Eu quero uma estratégia que, se eu repetir aquele processo muitas e muitas vezes ao longo do tempo, no longo prazo eu vou ganhar dinheiro. Se eu ficar testando uma base curta, o que eu vou estar fazendo é apostei que aquilo dali vai se repetir. Se aquilo não se repetir, eu não sei o que vai acontecer. Então eu não quero isso. Eu aceito que em alguns cenários eu vou perder, mas desde que no longo prazo eu ganhe dinheiro. Tá? Então é um pouco essa visão aí que eu tenho. Eu acho que daí responde uma parte das suas perguntas. Eu acho que você tinha perguntado alguma coisa a mais. Sobre a normalidade dos retornos. Ah, não é normal. Não é. Esquece. Daí até nessa linha assim, tem um livro que eu acho muito bom, que é um livro do Andrew Lo, é um professor do MIT, que chama A Non-Random Walk Down Wall Street, que é um compilado de artigos que ele mostra lá uma série de evidências que os preços dos ativos não seguem passeios aleatórios e enfim. Claro que assim, isso não quer dizer que você consegue prever perfeitamente, longe disso, é difícil pra caramba ganhar dinheiro, mas tá longe de ser uma normal e enfim. Tá longe de ser o normal e a gente continua usando o VAR paramétrico porque é assim que a roda gira. A gente tem que reportar, e o reporte exige, né? Mas nessa linha de construção de modelos e da não normalidade dos retornos, quando a gente tem pouco ponto na amostra, algumas técnicas remetem à simulação. Então, eu, a partir de uma base, crio outras para criar um ambiente de teste um pouco maior. Vocês usam esse tipo de técnica de simulação lá? Não, para testar a estratégia propriamente não é algo que agrade a gente, até porque qualquer simulação que você vai fazer, você vai precisar partir de premissas ali sobre qual a estrutura que originou para gerar aquilo, né? Qual foi o processo estocástico que seria necessário ali. E essas premissas a gente acha que são meio fortes, então a gente não gosta desse tipo de abordagem. Por outro lado, depois que você testou sua estratégia, uma coisa que é muito útil é você usar algumas técnicas ali de bootstrapping para você. Desculpa os termos técnicos, pessoal. Bootstrap basicamente você reembaralha ali as coisas para você achar intervalos de confiança ali das suas estatísticas, tá? Basicamente é essa a ideia. Então, por exemplo, quando você faz um backtest, você consegue chegar a um número ali de um máximo drawdown que você espera para aquela estratégia. Só que aquele máximo drawdown ali é uma amostra que você tem daquilo. Então você pode, às vezes, reembaralhar aquilo dali várias vezes, você acha uma distribuição daquilo e consegue saber, quais as chances de que o meu drawdown vai ser de tanto. Você consegue calcular esse tipo de coisa, né? Então essa análise assim um pouco mais para achar intervalo de confiança, etc. Isso sim a gente faz bastante. Simulação aí para testar, não para construir cenário, mas para dar uma robustez ao universo de teste, né? Para justamente você não ficar... Para você saber ali o que são os intervalos de confiança ali de cada estatística, etc, né? Você conseguir construir os intervalos de confiança. Maravilha. E quando a gente busca esse modelo de seleção de ativos, como é que funciona lá dentro da Cadima?
a construção das hipóteses, porque modelo científico, como você bem colocou, você constrói as hipóteses e as testa. A gente conversou um pouquinho sobre o teste dessa hipótese, mas e como funciona o modelo de criação dos modelos? Na verdade, assim, é uma equipe focada em desenvolver esses algoritmos, né, esses modelos. Hoje em dia são 10 pessoas focadas nisso, eu e o Sérgio que lideramos essa equipe. E é o nosso dia a dia, é o desafio ali do gestor quant é tentar criar coisas novas, né, tentar aprimorar os modelos existentes. E assim, acho que tem duas características ali que essa equipe tem de forma geral. Assim, primeiro, que a gente é agnóstico ali, qualquer ideia ela vale ser testada, tá? Ela pode ter vindo de um artigo acadêmico ali do cara que foi prêmio Nobel, ou ela pode ser simplesmente, pô, olhei o mercado e olhando aqui, acho que isso daqui funciona. As duas valem ser testadas. Agora, ao mesmo tempo que a gente é agnóstico, a gente é muito cético. Eu não acredito em nada, a princípio tudo está errado, eu tenho que testar tudo. Então, assim, no final dos contos, os dados eles vão ser soberanos nessa hora aí de testar e de criar os modelos, tá? E as ideias, as fontes podem ser as mais diversas possíveis. Às vezes livros, às vezes artigos acadêmicos, às vezes observações de mercado, enfim. Tem modelos baseados em preço, estritamente em preço? Tem. Modelos de trend following, basicamente, os mais tradicionais, né, era o que eles olhavam, assim. E são modelos que existem muitas evidências assim, que funcionam há muito tempo. Tem um artigo que eu acho muito legal o trabalho que o pessoal fez, principalmente ele de coletar base de dados, que é um artigo de um pessoal que trabalha no CFM, que é um fundo francês. E os caras fizeram um backtest de 200 anos de uma estratégia de trend following. E o troço funciona há 200 anos. E é uma estratégia que basicamente olha para preço. Você olha para preço passado e aí vai ter uma fórmula ali para dizer se o ativo está numa tendência de alta, se está numa tendência de queda ou se está sem tendência. Se ele identificar que está numa tendência de alta, ele compra apostando que vai continuar a subir. Se ele identificar que está numa tendência de queda, ele vai vender apostando que continua a cair. Então, é uma estratégia que ela segue a tendência, né? Ela não tenta adivinhar, ela segue a tendência. Está subindo, a aposta sobe mais, está caindo, a aposta sobe, vai cair mais. Os caras testaram e viram que esse troço funciona há 200 anos. Isso aí é bem parecido com o média móvel, né? É que é um dos identificadores de tendência, né? Pode ser, o média móvel pode ser uma das formas, mas assim, acho que a ideia de você capturar a tendência ela é um pouco mais geral, assim, e assim, de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei sobre isso, de forma geral, a ideia ela sempre passa por dois conceitos aí, nesse caso aí. Tendência, assim, na minha visão, assim, você tem uma tendência quando você tem um movimento grande na janela de tempo que você definiu, só como é que você mede se ele é grande ou pequeno, né? É basicamente comparando o tamanho desse movimento com a quantidade de ruído que você teve ali no meio do caminho. E aí você tem N formas de medir isso, né? Você falou aí das próprias médias móveis, né? A média móvel ela nada mais é do que um filtro para você tentar tirar ruídos. Então, ela vai servir ali para você ver se o movimento foi grande ou não, vis-à-vis a quantidade de ruído. Mas existem outras formas. Eu mencionei lá o livro do Andrew Lowe, e logo no primeiro capítulo, ele mostra lá um teste de razão de variâncias, que ele calcula variâncias usando diferentes janelas de tempo para calcular os retornos ali. Enfim, é tipo você calcula, é como se calculasse a vol usando retorno mensal versus a vol usando retorno diário. Se esse troço fosse um passeio aleatório, isso teria um padrão enfim, seria proporcional, né, ali ao tempo, às variâncias, e enfim, não é. E aí isso daí também é uma outra forma que você teria de medir tendência. Enfim, existem trocentas formas, mas sempre, assim, tudo que eu já vi até hoje de tendência, etc., de modelos que tentam capturar a tendência, sempre passa por essas duas ideias, de você comparar o tamanho do movimento com a quantidade de ruído. E a gente, primeiro, queria agradecer esse papo, que foi muito divertido. Como um nerd de mercado financeiro, eu me divirto muito olhando para esses temas e me divirto muito olhando o LinkedIn de vocês. Ah, que bom, obrigado. Sempre tem aqueles desafios super bacanas, desafios matemáticos, ora desafios de matemática estrito sensu, outros desafios de lógica. E aí eu queria que você aproveitasse aí para compartilhar, fala como é que pode seguir vocês ali para acompanhar esses desafios, quais são as redes sociais lá da Kadima, para quem está assistindo a gente poder brincar também com todos aqueles quizzes que vocês felizmente soltam pra gente.
Bom, então obrigado aí, tá, pelo convite de novo. A gente tem ali duas redes sociais, basicamente, é o LinkedIn, o Instagram. As postagens são iguais assim, e a gente sempre tenta trazer algum conteúdo que a gente acha que é relevante ali, seja às vezes uma coisa ali mais de curiosidade, ou às vezes uma coisa ali mais voltada ali para o mercado financeiro propriamente dito, mas tenta trazer conhecimentos com o intuito ali de cada vez mais os nossos investidores ficarem confortáveis com a nossa forma de fazer gestão, com os nossos produtos. A gente acha que o caminho é através dessa educação ali, de mostrar para eles que faz sentido o que a gente está fazendo, né? Isso dá um conforto e ajuda o investidor a atravessar, às vezes, ali os momentos um pouco mais difíceis e tal, porque, afinal de contas, não é porque a gente está fazendo aqui uma gestão quantitativa que vai acertar sempre. Não existe produto que vai ganhar dinheiro sempre, investimento que vai dar certo sempre. Qualquer investimento ele vai ter momentos melhores e piores. E aí, se o cara confia, entende o que está sendo feito, ele vai ter muito mais conforto de atravessar aqueles períodos ruins, né? Então é um pouco essa a nossa ideia. Então tem as redes sociais ali, tanto o Instagram, que é @KadimaAsset, como tem a página lá no LinkedIn. E no nosso site também tem as nossas cartas trimestrais que a gente escreve, são bem diferentes aí, que a gente não... A gente lá na Kadima, na área de gestão, não tem nenhum economista, então a gente não se mete a falar de economia, de cenário, essas coisas, e tenta trazer assim, uma coisa com viés um pouco mais matemático, estatístico, etc. É um pouco diferente do que você encontra aí no mercado, as cartas. Maravilha, e aliás, as cartas também divertidíssimas. Eu vou encerrar, mas deixa eu só aproveitar e tirar uma curiosidade. Vocês lançam aqueles desafios, vocês lançam internamente ver quem resolve na equipe também? Cara, assim, acho que desafios foram poucos os que a gente fez até hoje, assim, eu não lembro, assim, exatamente quais foram, não sei se, assim, não tô lembrado quais foram exatamente, porque a pessoa que cuida das redes sociais, na verdade, é outra pessoa, sabe? Entendi, não sou eu tá. diretamente. Tá certo, Maranhão, muito obrigado pela sua Obrigado. participação. Foi um prazer receber você aqui. Já tá convidado para lá no estúdio da BMC mesmo fazer outra rodada. Mas, poxa, foi fantástico esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Muito obrigado, Maranhão. Muito obrigado à equipe da Kadima por liberar aqui a participação do Maranhão nesse bate-papo. E muito obrigado, naturalmente, a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós estamos fazendo essa semana especial aqui com as entrevistas gravadas direto da Expert XP para levar para você um pouquinho do que aconteceu aqui na feira, um pouquinho do que aconteceu, do que tinha de conteúdo aqui para você participar e naturalmente aproveitando para puxar essas grandes cabeças do mercado. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário.